Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser a melhor professora que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. É uma loucura, né? Porque não se olha, mas olha o outro. É o olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de você perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer, através de você. Esses dias eu fiquei pensando em como é longo o caminho espiritual que nós temos que traçar. Diante de um tempo tão curto de vida que Deus nos dá. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente vai escutando a palavra e vai observando a distância que está de Deus e nós. Aquilo que Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Quão distante, quão longo é o nosso caminho espiritual. No tempo de vida curto, 90, 100, é curto para que a gente possa de verdade, ser transformado. Talvez porque a gente passou mais da metade da nossa vida entrando na igreja para assistir missa sem saber o que estava fazendo. Entrava e saía sem saber. Se alguém te perguntasse: o que o padre falou hoje na missa? Eu falei: não sei não. Qual foi o primeiro evangelho? Não sei qual evangelho. O que misturou com a segunda leitura? Primeiro, não sei, não prestei atenção. Entrou e saiu. E por tantas vezes fomos católicos de domingo, contentavam em vir à missa ao domingo. Confessar só uma vez por ano, né? Que é o que a igreja pede, tá bom. Consciência zero da nossa transformação. Zero. Isso me apavora. Porque nós não vamos, sabe a sensação de que eu tenho, menino, caminhando sem noção do perigo? Os mais velhos aqui vão entender o que era o desenho animado do Mr. Magoo. Ceguinho. Passava por cada perigo, impressionante, tudo, nada acontecia. Assim a gente andando, cego. Sem despertar para a realidade espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade em entender que o ser humano tem uma realidade terrena e espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade de entender que somos corpo e alma. Nós nutrimos muito pouco a nossa alma. Nós não levamos ela a sério como levamos a vida profissional. Estou falando mentira? Não estamos, né? Vou só perguntar: quanto tempo a gente dedica à leitura das coisas de Deus? Quanto tempo a gente lê a palavra todos os dias? E a gente vai ficar envergonhado. Nós já estamos terminando setembro. Eu fico pensando: quantos livros de verdade, teológicos, nós lemos esse ano? É de chorar. Foi nada. Se você somar quantas horas você ficou na internet, você teria lido o livro. Mas é como isso não nos preocupasse. A gente não nutre a nossa alma, a gente não pensa no nosso caminho espiritual. Então, se a gente apertar a gente mesmo, a gente está com aquela fé lá do catecismo e não fizemos um progresso espiritual. Então, por isso eu estou falando quão distante, quão longo é o caminho espiritual que temos que traçar, temos que viver em relação ao tempo que Deus nos dá. Então, quando Jesus, nesse domingo, né, eu já falei com vocês, toda vez que Jesus conversa com os discípulos, hoje Ele conversa comigo, conversa com você, porque hoje nós é que somos esse povo, somos nós hoje que continuamos o caminho. Então, quando Ele fala, Ele chegou naquela casa, sentou com os discípulos, quando Ele anuncia pela terceira vez que Ele vai morrer, que Ele vai ressuscitar, e eles estão preocupados em quem é o maior. Quem é o mais poderoso no nosso meio que andamos com Jesus? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais importante? Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Aí Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam conversando? E eles ficaram mudos. Ele falou o que para ele? Essa doçura chamada Jesus, né? Assentou com eles, assentou. E falou com eles: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quando Jesus diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, é lícito ou não é lícito querer ser o primeiro?
Vocês não podem ter dúvida disso. Não pode ter dúvida disso. Nós temos que ler a palavra de Deus e temos que entender o que Jesus quer dizer. Você pode ou não querer ser o melhor profissional? Sim ou não? Sim, claro que pode. Por isso Jesus pergunta, se você quiser ser o primeiro, qual o mal há nisso? Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser o melhor professor que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. Ok? Não tem nada de ilícito nisso. O que eu não posso? Eu não posso fazer com que isso seja uma arma para me oprimir alguém, para me fazer de uma autoridade em cima de alguém e desprezar o outro. Eu tenho que pegar a minha capacidade, do talento que Ele me deu e colocar a serviço dele e do irmão. Aí é que está a pega evangélica. Aí que é a diferença. O que você fez com esse dom que Ele te deu? Estar a serviço do outro. Estar a serviço de Deus. Aquilo. Como é que o Senhor me sonha hoje? O que o Senhor quer que eu faça contigo? O que o Senhor quer que eu faça por ti? Como é que eu faço com esse talento que o Senhor me deu hoje? Eu quero ser o melhor. Para quê? Para ser o mais famoso? Não. Para servir mais. Para aliviar mais a dor. Aliviar o sofrimento. Trazer uma alegria. Melhorar a vida do outro. Abrir caminho para o outro. Isso coloca a sua vida a serviço naquele talento que Ele te deu. Quantas coisas você pode fazer e só você pode fazer com aquele dom que Ele te deu? É muita coisa. É muita. Coloca a serviço. Comece a prestar atenção nisso. Vocês vão ficar impressionados. Mas se no nosso meio, se no nosso coração tiver aquilo que Tiago falou. Se você quiser ver, Tiago capítulo 3. E ele fala, mas se tiver inveja e rivalidade, tem não. Está vendo como é que a nossa conversão é longa? É difícil. Porque se vocês estão em um ambiente fechado de trabalho, se alguém desponta ou alguém é chamado a ganhar um cargo, o resto vai matá-lo. Estou falando mentira? Por que ele que foi chamado? Eu sou muito mais bacana. Então onde a inveja, a rivalidade, Deus está? Não. Nós somos filhos do mesmo Pai. Está vendo como é que o processo é difícil? Essa sabedoria do mundo não é de Deus, né? É difícil. Aqui está todas as desordens e todas as espécies de obras más. Quantos matam por ciúme, por inveja? Quantos tentam destruir o trabalho do outro, porque não fui eu que fiz? Qual é a consciência cristã? Qual é a consciência que somos filhos do mesmo Pai e que cada um de nós tem um talento a desenvolver? Qual é a dificuldade em descobrir que o outro tem um dom maravilhoso? Qual é a dificuldade? É porque o nosso coração é duro, é fechado. Nós vivemos para hoje, para aqui e agora. Não temos dimensão de eternidade. Não temos dimensão que somos filhos de um Deus que nos convida a viver uma vida que a gente não tem noção, não tem limite. Mas a gente fica preso no nosso nada, né? No nosso ateliê, na nossa segurança aqui. Está errado. Então, vocês imaginem a distância que temos nós e Deus. Em Deus não há orgulho, porque Ele é o que é, né, gente? Ele é abundância, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? O orgulho está em nós, que nós temos que estar vivendo sempre em constância vigilância, porque nos incomoda o ciúme. Nós temos sempre vivendo com o olho estrábico. Eu estou de olho na minha coisa e de olho na conta do outro, na conta do Instagram do outro. Acorda, eu estava brincando com as minhas adolescentes, que elas desmaiam na escola, não comem, porque elas acordam e vão olhar o Instagram. O que vocês têm com a vida do outro? Nada. Então elas vão olhar o Instagram para depois arrumar o cabelo, depois maquiar, não dá tempo, chega na escola, não comeu, desmaia. É uma loucura, né? Mas porque não se olha, mas olha o outro, é um olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer, através de você. Então, como nós temos que trabalhar essas coisas em nós? Como eu olho isso aqui e falo, meu Deus, quanta coisa, né? Quando o Evangelho, a primeira leitura de segunda-feira, dizia assim, é tudo para a gente poder aprender, não fala misericórdia, Senhor. É misericórdia, né? Fala assim, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E às vezes você pode fazer alguma coisa por outro agora que ele chegou. Aí você fala assim, não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei. Cada vez que eu escuto essas coisas, eu tenho que parar e pensar, será que eu estou fazendo isso? Será que a pessoa chegou, me ligou, ou foi atrás de mim, eu falo, não, hoje não tem jeito, volta amanhã. Pode ser que amanhã eu que não tenho um amanhã, o outro não tem um amanhã. Isso está em Provérbios, mas a gente não lê, né? Então a gente não sabe. Então o quanto que é preciso a gente prestar atenção na palavra, porque é isso que vai nos transformando.
Então é muito interessante quando a gente precisa se colocar mesmo de verdade diante do Senhor, né? E eu penso numa passagem, está no livro de Amós, se não me engano, capítulo 7, versículo 14. Amós foi um profeta. E aí falou com ele que ele não podia profetizar. Ele falou, mas eu não sou profeta, eu era vaqueiro e cultivava sicômeros. Vocês leram isso já na palavra de Deus, no Antigo Testamento? O que é sicômoro? Sicômoro é uma árvore que dá muito fruto, mas é um fruto que não tem gosto de nada. Então, antes da colheita, aquele que cuida dessa árvore tem que cortar com cuidado cada fruto. Para quê? Para que a seiva penetre e, sem transformar a substância, ela dá gosto a esse fruto. Então ele fica saboroso. Essa é a nossa história. Que na verdade, nós, enquanto não escutamos a palavra de Deus, não com esse ouvido, mas com o ouvido do coração, e essa palavra não gera vida em mim, eu não vivo uma conversão. É mesmo que eu entre por aqui e saio por aqui. Eu entro e saio e vivo o meu evangelho, e vivo a minha vida sem saber o que Deus pensa sobre isso. Então o evangelho, a palavra de Deus, é esse suco que dá gosto à nossa vida, que nos faz ter sabor, senão nós somos um bando de insonso. Fala, você é católico, você é cristão, mas a sua vida é igual de pagão, está reagindo igualzinho um pagão. O que vai dar esse entalhe, o que vai nos transformar? É somente a palavra, quando eu permito que ela se gere vida em mim. Porque se eu escutei essa palavra, igual eu falei agora com vocês de Provérbios, se alguém te procurar e te falar, me faça um favor, e você puder fazer, e não fizer, na hora você vai lembrar da palavra de Deus, fala, peraí, volta atrás, porque essa palavra já tocou o meu coração, e eu tenho que pensar nela. Então, se essa palavra não me transformar, está resolvendo o que? Vim aqui escutar? Nada. Eu digo para vocês, nada. E Deus falou, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Está lá em Apocalipse, é só ler. E aí Jesus fala uma outra palavra, porque a gente tem que prestar atenção, porque o caminho com Deus, ele vai exigindo de nós cada vez mais uma conversão cada vez mais profunda. Saia da superfície, mergulhe e faça valer a sua vida espiritual. Porque da outra coisa que ele diz se alguém, ele fala, ele coloca uma criança no colo e fala, se a gente não for como uma criança, se a gente não acolher uma criança e não for como ela, a gente não entra no reino dos céus. Qual é a questão da criança? Seria devolver para cada um de nós aquela pureza inicial lá de Adão, enquanto ele convivia com Eva, que Eva não era propriedade dele ainda, e era apenas uma companheira. Quando a gente criança não possui, né? A criança vive com o que tem, na alegria do que tem. A criança vive essa pureza, essa simplicidade até 5 anos de idade, só. Depois disso, acabou, só até 5. E a criança, ela tem uma confiança. A criança tem uma entrega. Então o que Jesus nos diz aqui? Solta o que você está segurando. Solta a rédea da sua vida e deixa ela comigo. Solta a segurança que você tem nas suas posses, naquilo que você acha que te dá segurança na vida. Solta e entrega. Vive como uma criança entregue na confiança, no abandono, na consciência que tem um pai que ama. É preciso se abandonar. Sem isso, sem que a gente acha que a gente é que resolve tudo, a gente que é capaz de tudo. Jesus fala assim, não confie nas suas mãos, confie em mim. Não confie, apenas em mim. Esse é um convite que eu posso ou não querer aceitar. Essas propostas nós podemos ouvir e querer que isso nos transforme, ou ouvir e falar, isso não tem nada a ver comigo. Isso está na mão de quem? Sua. Somente sua. A conversão é um processo pessoal. Quando eu me permito ser transformado. Por isso eu preciso ficar perto do fogo. Senão a pipoca só vai virar pipoca se ela transformar o milho no fogo. Se ele não submeter ao fogo, vai ser eternamente milho. Nós só vamos ser transformados, de verdade, a nossa vida ser purificada. Eu só vou conseguir trabalhar desinteressadamente para servir a Deus e ao meu irmão, quando eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu amor e Ele deu o modelo. Ele, como Senhor, lavou os pés. Ele, como Senhor, veio servir. E nós queremos ser servidos, não é o contrário. É o contrário. É impressionante. Nós que somos pequenininhos, queremos ser grandes.
E Deus, porque é grande, não se incomoda de ser humilde, Ele não incomoda de ser o último, Ele não se incomoda. Mas nós é que temos complexo, né? É pequenininho demais, quer ser maior, quer parecer maior aos olhos dos outros, quer parecer que é importante. Somos nada, absolutamente um pó. Já descobrimos que somos um pozinho amado, mas somos um pó. Não deixamos de ser um pozinho. Mas precisamos tomar consciência. Somos o que mesmo? Estamos aqui a serviço de Deus. Eu lembro de um depoimento de uma alma do purgatório, não que ela falou comigo, viu, gente? É os livros, né, que a gente vai ler. E que ela conta a história de uma lavadeira que fez tudo com tanto amor, que ela foi para o céu direto, sem escala, que gozava do céu. Em purgatório, que a vida dela foi uma vida de doação. Quem sabe quem ela é? Ninguém. Quem viu a santificação dela, a santidade dela? Deus. Mas nós fazemos tudo para que as pessoas vejam. E eu digo para vocês, as pessoas podem te ver e pensar o que quiser de você. Quem é que sabe de verdade como é que é seu coração? Só Ele. Então vamos pensar nessas coisas que eu estou dizendo, vamos pedir a Ele que essa palavra seja como um entalhe para nós. Como Nossa Senhora foi absolutamente disponível a Deus, aberta para que Ele pudesse fazer com ela o que Ele fez. Que a gente também seja, não ponha limites à ação de Deus na nossa vida. Fala com ele: Senhor, abra o ouvido do meu coração, me ajuda a ouvir essa palavra, e que pela ação do Espírito Santo, então cada vez que eu já falei isso mais de uma vez com vocês, que o sacerdote for proclamar a palavra de Deus, fala com ele, envia seu Espírito Santo, para que ele me faça ouvir a palavra, e que ela transforme isso no meu coração, e gere vida em mim. Vida quer dizer ação. Eu tenho que viver baseado na palavra. E quando as pessoas falam: por que você faz desse jeito? Porque foi assim que ele me pediu. Por causa dele, eu faço assim. Por ele. Para mais ninguém, é para ele. Porque ele ensinou e falou: se você quiser, a doçura dele é muito grande. Se você quiser ser o último, meu filho, sirva a todos primeiro. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve. Mas seja como uma criança, confie em mim, se abandone em mim. E você deixa eu te levar, que eu te levarei para o caminho certo. Vamos pedir a Deus a graça de ouvir a palavra com o coração. E ter a graça de ser transformado, assim como o fruto do sicômoro recebe o suco e passa a ter gosto, sabor. Que nós sejamos exatamente o cristão que tem sabor, que dá sabor ao mundo, que dá sabor ao local que você trabalha, que dá sabor à sua família, que transforma o ambiente que você chega, porque a sua vida tem gosto e dá gosto que as pessoas possam ver. Não vamos ser essa coisa insonsa no mundo, que as pessoas não sabem nem que é aquilo que nós somos. Mas que a gente de verdade deixe a marca nesse mundo. E a marca que nós temos nesse mundo, o tempo que Deus nos deu aqui para aprender somente uma coisa: qual é? Qual é? Qual é a linguagem que temos que aprender nesse mundo? Do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. Que Deus nos conceda essa graça de sairmos e sermos cristãos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, a maior pergunta não é quantos anos viveremos, mas o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos confiou. Estamos apenas ocupando espaço neste mundo ou estamos permitindo que a palavra transforme o nosso coração? Todos os dias, Deus nos oferece uma nova oportunidade de mudar, uma nova chance de trocar o orgulho pela humildade, a inveja pela gratidão, a indiferença pelo amor e o egoísmo pelo serviço. A verdadeira grandeza não está em ser reconhecido pelas pessoas, mas em ser encontrado fiel aos olhos de Deus. Que nunca nos falte coragem para abandonar aquilo que nos afasta do Senhor e confiar como uma criança nos braços do Pai. Que a palavra de Deus deixe de ser apenas algo que ouvimos e passe a ser aquilo que vivemos. Porque quando ela encontra um coração disposto, ela muda pensamentos, transforma atitudes, restaura famílias, cura feridas e faz nascer um cristão que ilumina todos ao seu redor. Lembre-se, um dia, tudo que conquistamos ficará para trás. O que levaremos para a eternidade será apenas o amor que oferecemos, o bem que praticamos e a fidelidade com que respondemos ao chamado de Deus. Por isso, não adie sua conversão. Comece hoje. Permita que Deus molde sua vida, transforme seu coração e faça de você um instrumento da sua paz. Que ao final da sua caminhada, possamos ouvir as palavras mais belas que um filho de Deus pode receber.
Vinde, benditos de meu Pai. Que o Senhor fortaleça sua fé, encha sua alma de esperança e faça de você um cristão que leva o sabor do Evangelho por onde passar. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Deixe também o seu like, pois isso ajuda essa reflexão a alcançar ainda mais pessoas sedentas de Deus. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e continue caminhando conosco, sempre buscando crescer espiritualmente e viver o Evangelho todos os dias. Que Deus abençoe você, sua família e sua caminhada. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo permaneça sempre em seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós ouvimos o relato de que, no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram: não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou: se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele, não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos de novo e o Senhor apareceu e falou: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E aí Tomé faz uma das declarações mais lindas, que é meu Senhor e meu Deus. O que isso, esse relato de 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero comentar, vocês sabem que o nome de Tomé também é chamado Tomé Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que tem uma tradução, que é gêmeo. Vocês já pararam para pensar que Tomé tem um irmão gêmeo? Vocês sabem quem é o irmão gêmeo de Tomé? Muito bem. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Sou eu. É você. Nós é que somos os irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós também queremos colocar a mão. Nós também queremos prova. Nós também queremos que Deus faça alguma coisa que eu veja. Então, é uma caminhada espiritual que começa na nossa imaturidade da fé, no início, quando eu quero prova que Deus é real, que Deus existe. Então eu preciso provar, Ele tem que me provar que Ele é real, até eu chegar à afirmação: meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos, faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom.
para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabemos. Ficou guardado. Ficou guardado, e que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima, vai por cima. Aí nós fizemos catequese, as mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois a gente some da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem que crismar, que é a luta. Some da igreja. Depois volta, porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, né, confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim, menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos, você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para a menina, não é assim? O dia inteiro. O doutor vai ter que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos da dimensão matéria. Até tomar consciência que o ser humano é quadridimensional. É quadridimensional porque é o mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade. Então, por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque é um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Né? Então, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo. Nós vamos perdendo a vitalidade da alma. E o que carrega o corpo? É a alma. Então, nós vamos enfraquecendo. Né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença. Né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim. Assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan, não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado. Eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito. Eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho. Né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus. Revelou que Ele é nosso Pai. E Jesus revelou isso na vida dele. Com a história, com os gestos, com tudo que Ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, Ele mostrou as chagas, Ele falou, veja as minhas mãos, veja o meu lado. O que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que Ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas. Com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei. Mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque é pelas chagas dEle que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dEle, porque Ele sabe.
Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente, do jeito que estamos, do jeito que somos, para Ele dar um jeito em nós. Então, como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo? Que de repente, você vive cumprindo. Você cumpre, você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida, quer mais que alguém te empurre, não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim, o que você tem? Você fala, nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus. Que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo, com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida, com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana, tem gosto, deita e levanta, a vida é igual, a vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura. Ser igual, porque Ele não repete, não precisa, Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que nos mata? Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo. É não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar. Falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim, vocês têm que ter, vocês sejam como o sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou. Não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto aonde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala, não, estou sabendo, não vai ficar pior. Não, meu Deus, é desse que eu estou precisando. Não, gente. Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa. Porque não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular. Se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito. A gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa sem igual. A gente não tem nem a noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço, é uma coisa assim, encantadora. Saber onde é que você está, não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor, não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega, é um olhar que te abraça, é um olhar que fala, eu só estou te esperando, eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava falando com meu marido agora, falei, você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta, e que ele falou com Jesus, mas onde é que você estava? O santo é todo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou, Antônio, estava aqui. Ele falou, mas então por que você não manifestou? Ele falou, porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Não, estava lá. Estava lá, presente, nada passa despercebido a Ele, nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo, e quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus, o que me falta? Jesus falou, vende tudo, e se entrega a mim. Ele falou, pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus, e fez a opção, que a gente tantas vezes faz, porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional, que Ele até o final vai fazer, porque Ele é
Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual ela fica estreitada. Nós vivemos uma vida espiritual diminuída. Uma vida espiritual que não tem sabor. O pessoal fala, vai ser crê em Deus? Uai, nem parece. Porque parece que a gente está morto. E morre mesmo. A alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e falo, vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver. Cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. É o dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém. Porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, minha filha. A gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai? Pai Abraão. Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou, Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou, para onde? Abraão falou, para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala, não, se agora não, a gente fica adiante. Deus chama, é igual Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala, espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com Ele. A gente tem medo de se entregar a Ele. E é Deus que quer. O que Ele falou? Vocês lembram o que Ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu estava pendurado em cima do árvore, achando que estava passando escondido. Tinha uma multidão, ele falou, sou pequenininho, subi em cima da árvore, vejo ele passar. De curiosidade, né? Não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não é você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que Ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, eu vou ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Mas foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo. Espetacular, saudade dele, né? O dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu. É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta, e a gente quer fazer uma caminhada, então eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma. Do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar, como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda, que eu fotografei ontem e mandei para a pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim, lançai sobre ele todas as suas preocupações, por quê? Ele tem
cuidado de vós. Você de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase. Lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque se a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo. O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposo, como marido. Seja a profissão que você exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Fácil. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem. Restaurar o outro no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro, mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona, está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir, Ele dá a luz, né? Se a gente não atrapalhar Ele, Ele mostra. Fala, Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil. Me precede naquela relação que eu vou ter hoje. Vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho. Ainda estou bem no basiquinho. Ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dado uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho. Vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, eu falo, mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo. Valeu todo esforço. Valeu o que a gente tem que passar. Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei, está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil. É assim mesmo. Dá trabalho chegar no céu, vocês estão achando? A gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha, não? Tem um trabalhinho, né? A gente vai chegando, vai sentando na janelinha, né? É um caminho. Então, vocês imaginam, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual uma escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero. Mas tem que ser do jeito que eu quero. Não é assim? Igual o menino de 3 anos dando birra. Né? Meu filho põe o dedo, não precisa tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, aí sentado, a gente acorde. Né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim. Que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho.
Então, em tudo na minha vida, eu colocar a primeira vontade de Deus antes da minha, a glória dele antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Que existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo estava com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver. E é ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz. Ninguém precisa ver a esmola que você deu. Ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes. E a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir mais e melhor. A quem? A Deus, meu irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim, que nos tira, né? É impressionante, o poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder. Se submete a tudo pelo poder. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar. Né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele, está certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Igual volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Faz Jesus, se eu presto atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando. Hein? Porque a gente pode passar ao largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito poder encanta. Não é brinquedo. Né? Então, é preciso que até meu coração, até o meu eu ser, aquilo que o João Batista fala, que eu diminua para que ele cresça em mim, é uma vida. É uma vida. Então, por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor, preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé. Para chegar na fase que a gente não vê nada. Mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida. E tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira. Porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso, tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil. Porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferentes? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Já parece bobo, né? A situação é difícil, a gente está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo ajeita, né? Daqui a pouco dá um jeito nisso. Mas coitada, se me der algum problema. Está difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra.
Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual, de tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso. Que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, a gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso. Cura isso. Me ajuda a caminhar melhor. Ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor. E que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão. Porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro. E ajudar o outro. Nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo. Para a casa do Pai. Onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Nunca mais vamos separar. E ajudar o outro nessa transição. Não ter medo. Não ter medo de caminhar com o Senhor. Não ter medo de nenhuma situação da nossa vida. De nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus. Por Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer. Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual. Mas Ele, seu Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. É Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei, é só Ele que pode falar, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração e fala, sou eu, cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui e fala, sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor. Levanta essa mão poderosa sua e fala, acalma, sou eu o teu Deus. Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto, quando eu estou no turbilhão e eu lembro, mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está. Eu falo, mas Ele está aqui. E Ele fará. E Ele faz. Né? Então, é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço, muda, porque Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala, você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido.
Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique. Nós abrimos mais 10 leitos, agora eu só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá. Parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupadas. Eu olhei e falei, calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira, doutora Filó, ele libera tudo, querida. O pessoal falou, Filó, eu falei, que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona a turma. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa, o fritar dos ovos tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então, o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala, mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna, na presença dEle. Só isso é de nos colocar a caminho, só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né? De nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo, às vezes, com medo. Queria tanto casar, mas tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem. Que vocês nunca duvidassem, apesar da dúvida estar dentro de nós, junto com a fé. Nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que, lembrar disso que Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, e Ele está. Então, cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, lembra que Ele está contigo todos os dias e fala, hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz. Hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim. Hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus. E hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você, né? E vá para o seu trabalho com a alegria que Ele te deu para te servir. Servir a Ele, servir o irmão. Levar a alegria dEle, levar a coragem dEle. Leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia. Ele sempre tem uma forma de chegar em você pelo outro, por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa, Ele vai te mostrar que está por ali. Então, divida uma vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. E isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava, que mistério é esse? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala, vamos? Temos muito ainda que fazer, vamos embora. Está preocupado com isso? Me entrega, você vai ver que solução eu tenho. Brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. É a alegria de estar com Ele. A alegria de não tenha dificuldade. Tudo conversa com Jesus. Tudo fala com Ele. E peça a intercessão da mãe dele. A nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela
e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar diante conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo. Que tiver com dificuldade, fala com ela: mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa. Só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar. O povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele. Quantas vezes a gente falava com as mães assim: mãe, pede o pai para mim. Fala com ela. Pede ele para mim. Fala com seu filho. Pede ele para mim. Ela só está aí do lado dele. Mostra para ele a minha situação. Pede a ele para mim. Eu até hoje, nesse momento, nunca ouvi que Nossa Senhora tenha negado alguma coisa a alguém. Que ela nos coloque na escola dela e nos ensine a caminhar nessa confiança incondicional que ela teve. Na hora mais difícil da vida dela, com ele morto nos braços dela, ela não blasfemou, ela não falou nada, ela confiou, ela não desesperou, ela esperou em Deus. E ela não foi enganada. Deus ressuscitou Jesus e irá ressuscitar cada um de nós. Louvado seja o nosso Pai.